nos acompanha exatamente a contemplação do presépio. E tinha proposto, essas lições que dá cada personagem. E tínhamos isso então na semana passada, a lição dos pastores, que dá um exemplo de desprendimento. E Deus espremia, eram gente simples, humilde, e ganham o prêmio de ser os primeiros a verem Jesus, recém-nascido. Víamos antes a figura de Maria, tão emblemática, que nos mereceu até 2 meditações no começo do mês, em que víamos o bom exemplo que dava Maria, na disponibilidade que dá, mas sobretudo, essa atitude de Maria, tão simples, quase que imitando o seu filho na humildade. Por detrás, o destaque era seu filho Jesus. Mas hoje vamos falar então da lição que nos dá outro personagem, São José. São José aparece em qualquer presépio do lado de Maria, e esse que é, na linguagem popular que nós utilizamos, pau para toda obra, serve para tudo, está lá, E na dificuldade de encontrar o lugar onde ficaria Maria, com certeza São José foi o que foi à frente e tentou achar então o lugar e limpou um pouco aquele lugar onde ficaria então Maria e nasceria Jesus. Essa atitude disponível mesmo para tudo que fosse necessário para servir à vontade de Deus. Eu queria que nós considerássemos um pouquinho essa atitude de São José e olhar se a nossa atitude também é igual, para servir de lição para nós. São José foi esse grande instrumento para fazer a vontade de Deus, ajudando Maria em tudo o que era necessário, ajudando o próprio Deus. Se costuma dizer, que a criatura mais perfeita na face da terra foi Maria. Mas depois a segunda, São José. São José porque Deus confiou o cuidado dele mesmo aqui na terra a Maria e a José. E São José sempre disponível. Vamos ver, por exemplo, para nos ajudar no Evangelho, como coloca São José tão disponível. Disponível, por exemplo, no começo, antes mesmo do nascimento de Jesus, quando recebe a notícia por um anjo de que não tivesse medo de receber Maria como esposa, porque estava grávida por ação do Espírito Santo. Um milagre, E São José não tem dúvida daquele anúncio e assim então confirma e recebe Maria como sua esposa. Antes pensava São José em abandonar Maria, porque eu não sei o que acontece, mas vejo que Maria é uma boa pessoa, mas espera um filho, não é meu, então o que será? E prefere que ele que fique mal, porque se abandonasse Maria, ele talvez fosse o culpado de ter abandonado Maria grávida. Prefere que a culpa fique com ele e não com Maria, porque não sabe o que está acontecendo. E Deus, então, nessa que é conhecida, que é a paixão de São José, desse sofrimento de não saber o que era, Deus, então, lhe tira essa dúvida e fala que era algo milagroso, e que era ele mesmo tinha vindo e que ele não tivesse medo. Naquele mesmo momento, São José, então, aceita Maria. Olha, na hora, Deus pede na mesma hora. E depois, quando vai a Belém, acompanhado de Maria, São José pronto, disponível para ajudar Maria quando completa os seus dias e está para nascer Jesus. Nasce Jesus, São José é bem disponível e tem esse momento, que é o mais emblemático para mostrar a disponibilidade de São José. Eu queria parar nesse momento e a gente vai comentar, que é quando Jesus já recém-nascido recebe novamente o anúncio de José de que tem que acordar Maria às pressas e levar Jesus em fuga para o Egito. Depois de sua partida, quando os reis magos saem, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, diz a Bíblia, e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. E o que faz São José com esse anúncio do anjo? José, conta a Bíblia, levantou-se durante a noite,
tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ou seja, naquela mesma hora ele fez. E olha, nossa, vamos pensar, que dificuldade. Você está num lugar que não é a sua casa. Ele tinha ido para o Egito, tinha ido para Belém, e era um lugar que não era o lugar definitivo. Lá nasce Jesus. Estavam ainda se adaptando, esperando talvez um momento para voltar para Nazaré, não sei, mas pelo menos estavam ainda naquele improviso, porque tinha nascido Jesus num presépio, não numa casa na melhor que eles gostariam. E agora recebe um anúncio que tem que ir às pressas para o Egito, sem voltar para a casa de origem, onde estavam antes de chegar em Belém, sem trazer as coisas. Era artesão, teria suas ferramentas, suas coisas. E ainda o anúncio foi num sonho. São José poderia dizer, isso aqui não deve ser verdade. Foi num sonho, deixa eu falar outro sonho e eu vou. Não, mas é necessário ir naquele momento, porque vai que procurasse o menino para matá-lo naquela mesma hora. E o pedido era exatamente esse, era que fizesse agora, naquela hora. E o José, então, acorda Maria e vai para o Egito. Para já, Deus pede, ele vai. Como é a minha disponibilidade naquilo que Deus me pede? Qual é a minha disponibilidade quando eu vejo que Deus me pede? Claramente vai afastar uma ocasião de pecado na minha vida, que eu vejo que quando eu começo a me aproximar daquele comportamento, eu caio num pecado grave. Eu sou, então, enérgico? Não, eu não vou me aproximar mais, já sei que isso vai me fazer mal. E afasto daquela ocasião. Qual que é a minha disponibilidade para poder, então, fazer a vontade de Deus na vida de oração? Porque eu tenho, talvez, alguma rotina de oração, um plano de vida. Se eu não tenho, vou procurar ter um plano de vida. E aí chegou o momento que é a hora de eu fazer minha oração, eu faço. O momento de eu ir à missa, eu vou. Eu vou criando, então, teorias para justificar a minha pouca disponibilidade. São José ficou, e olha só qual o pedido que Deus pede, que ele vá para o Egito e fique lá até que eu te avise. Olha que disponibilidade. Vai lá e fica por um ano. Não, ele pediu, fica até que eu te avise. Isso é o pior dos mundos, porque quando que é? Me fala o prazo que eu me preparo, mas até que eu te avise é mais difícil. Naqueles treinos militares, às vezes dizem que o treino grande que fazem, às vezes, alguns militares para testar a prontidão do soldado, é exatamente isso. Fazem uma missão que não comunica quando é o momento em que ele vai ter que entrar naquela missão. Então, para ver se está menos disponível, chama em um momento inesperado. E ele tem que estar disponível para fazer uma corrida grande, para fazer tal coisa. Se ele comeu demais, não está disponível para a corrida. Então, ele tem que estar sempre disponível. Então, se alimenta, mas não muito. Se hidrata, mas também não muito. Tem que estar preparado, né? Corpo e alma, vamos dizer assim, para enfrentar aquele combate. Esse é um teste difícil, né? E São José estava disponível como grande instrumento. E aí isso nos ajuda para olhar, preparava aqui 3 qualidades de um bom instrumento, que São José cumpre as 3. O instrumento sabemos, né? O instrumento é aquele que, então, é utilizado para quem manuseia o instrumento, do ponto de vista genérico, e o bom instrumento é aquele que está, então, disponível. E aí 3 qualidades do instrumento, muito disponível. Primeira qualidade, e a gente vai ver essas qualidades e aplicar a cada um de nós. Um instrumento é aquele que está próximo de quem manuseia, acessível. Estar disponível diante de Deus é estar próximo de Deus, com as orações em dia, acessível, para que Deus possa me pedir em qualquer momento, eu escuto. Me pediu a missão e eu escutei aquela missão, foi convocada para mim. O instrumento é aquele que está próximo. Não serve se o médico tem que fazer uma operação e ele falta o bisturi e não está próximo. Onde está o bisturi? Ixi, ficou no consultório, estou aqui, então tem que ir lá e tal, e deixar a pessoa é um instrumento inútil. Eu tenho, mas está longe e eu preciso dele agora. O instrumento bom é aquele que está próximo, acessível, eu posso usar.
que eu esteja próximo, acessível, que Deus possa usar de mim, até para dar um bom testemunho. Está chegando o Natal e às vezes as pessoas ficam mais sensíveis. É um momento bom para eu, talvez, ser instrumento de Deus para ajudar um amigo a se confessar. Porque eu falo, olha, você já se confessou no Natal? Eu tenho esse costume, me ajuda muito. De repente aquele amigo, só com o meu testemunho, que é católico aquele amigo, mas talvez lhe falta o costume da confissão, posso ajudá-lo. Eu dei um testemunho. Fui esse instrumento que ajudou aquele amigo para que pudesse se confessar próximo do Natal. Que eu seja esse instrumento próximo de Deus, acessível, para que Deus possa contar comigo, para já, olha, fala com esse, faz isso, faz aquilo. E eu sinto que Deus me pede isso no meu coração, e eu cumpro, faço aquilo que Deus me pede. Eu sou esse instrumento, então, que é a primeira grande qualidade, um instrumento acessível, próximo. Podemos agora até olhar para Deus e dizer, Senhor, perdão pelas vezes que não fui tão acessível, fiquei longe do Senhor com as minhas orações distantes, muito inconstante na missa, não esteve próximo do Senhor e assim o Senhor não pôde usar de mim para poder ajudar tantas almas. São José foi muito próximo, o que Deus pedia, ele fazia. E mesmo com um anúncio do anjo num sonho, ele percebeu, fez. Me ajuda. Mas vamos olhar as outras características. Um instrumento bom, disponível, ele também tem que estar bem preparado, afiado. Usando a mesma analogia do bisturi, não adianta nada que ele esteja aqui do meu lado, mas ele não corta. Um instrumento inútil, dá vontade de fato, joga fora, dá raiva, quando você precisa. Recente, fui usar uma tesoura que de fato ela não funcionava para nada, então deu vontade de jogar fora mesmo, você vai todo, não corta nada. De fato, é um instrumento que funciona. Como que dá alegria que a gente vai usar lá e ele atende a expectativa. Um instrumento afiado, bem preparado, que ele esteja também bem preparado. Supõe então esse instrumento bem preparado que eu cuido bem da minha formação espiritual, doutrinal. Não são sinônimos. Existe a formação espiritual, que é essa que me ajuda a crescer nesse contato com Deus. Existe a formação doutrinal, que é essa que me ajuda a conhecer mais a doutrina e assim poder transmitir às pessoas que às vezes têm muita ignorância a respeito da doutrina. Um me ajuda a fazer a oração, outro explica o que é a oração. Então, a doutrinal é mais teórico, a espiritual mais prática. As duas andam juntas, E será que eu não devo crescer mais? Pode ser até um grande propósito para o que começa. Eu preciso ser instrumento mais afiado. Como diz São Pedro na carta, que eu seja capaz de dar razões à minha fé para as pessoas. E há muita ignorância, as pessoas não entendem. Eu preciso talvez estudar um pouco mais, cuidar bem de uma leitura espiritual, ajuda da direção espiritual que me ajuda a progredir espiritualmente, dando bons livros, seja livros espirituais, sejam livros doutrinais, para que eu possa, então, estar bem preparado para enfrentar as dificuldades, um instrumento afiado, que sabe dar boa doutrina naquele momento específico. No tempo de Natal, eu sempre gosto de lembrar um testemunho que contava uma pessoa que falava comigo, há alguns anos atrás, que foi almoçar no refeitório lá da empresa que trabalhava, tinha muita gente no refeitório, várias pessoas, assim, cheio. E estava só com um amigo conversando, e aquele amigo, um pouco inquieto com a fé, ele perguntou, olha, o que é o Natal para o católico? Explica para mim o que é o Natal. O cara não tinha conhecimento quase nada. E ele começou a explicar, falando de Jesus Cristo, falando do sentido do Natal. Você lembra desse nascimento de Cristo, que mudou a humanidade, de fato, antes e depois de Cristo. Você estuda a história até desse modo. E então, ele notou que quando estava dando essa doutrina para esse amigo, que perguntava com sinceridade, notou que a mesa do lado, que tinha outros amigos no refeitório, ele começou a escutar. A mesa do outro também estava meio antenado. E ele reparou assim, com um relance rápido, que ele estava falando para todo mundo no refeitório. Todo mundo estava ligado no que ele estava respondendo. Por quê? Porque todo mundo queria escutar um pouco sobre o Natal naquela empresa. Um instrumento afiado é aquele que, quando precisa cortar, corta, ajuda. Aquele que precisa
une também, dá a doutrina. E ele via que aquela conversa com o amigo não foi só uma conversa de tu a tu, mas que ajudou vários daquela empresa naquele momento. Mas exatamente porque estava preparado, já sabia, e aquela pergunta que veio daquele amigo pôde ser respondida com vigor, porque ele tinha estudado aquele tema. Então, que eu saiba também dar as razões da minha fé, que eu saiba aprofundar nos mistérios da fé, conhecer um pouco mais. E eu não conheço isso, às vezes eu conheço porque estudo para o meu trabalho, não estudo para que eu quero ter uma boa profissão, estudo porque eu quero passar no Enem da vida e entrar na faculdade. Então, que eu saiba também estudar com o mesmo vigor para aprender um pouco mais sobre Deus, esse instrumento afiado, bem preparado. São José também era esse instrumento afiado, bem preparado. Não só estava próximo de Deus, mas quando Deus precisava, ele fez. Imagina, ele foi para o Egito sem as ferramentas dele e tinha que sustentar uma família num país distante, num idioma diferente, numa cultura diferente. E olha, ele conseguiu. Não sabemos quanto tempo ele ficou. Só sabemos que o anúncio do anjo para ele era esse: fique lá até que eu te avise. Nossa, alguém que está procurando emprego e recebe essa notícia, né? Não nos procure, nós te procuraremos. Ou não, eu vou entrar no emprego ou não? Como é que é? Tal, né? E o caso de São José, olha, fica lá até que eu te avise. Eu vou ficar quanto tempo? E ele, então, foi para lá e conseguiu sustentar a família no tempo que precisou. Olha, você vê que ele era um bom profissional, né? E procurou ganhar, então, a clientela naquele lugar diferente, estranho, uma cultura diferente. Alguns autores imaginam que haveria uma colônia de israelitas próxima no Egito, e que talvez isso facilitasse os primeiros trabalhos de São José, que talvez até o idioma facilitasse, mas não é certeza que isso aconteceu. E mesmo que tenha acontecido, ele estava num país distante, teria aquela colônia, mas teria muitos outros que não falariam talvez o idioma, e para então conseguir sustentar toda a família, teria que estar aberto a todos os clientes e aceitar e fazer bem o seu trabalho. E ele conseguiu, estava bem preparado. Um instrumento afiado para aquilo que Deus lhe pediu. Que eu também seja esse instrumento afiado, bem preparado para aquilo que Deus me pede em cada momento. Que eu não espere, quando tiver a demanda eu estudo um pouco mais. Não, eu quero estudar um pouco mais para aprender, para assim amar mais a Deus. Não se pode amar aquilo que não se conhece. Eu quero conhecer mais a Deus para poder amá-lo. É isso que fez São José. Então, um instrumento próximo, acessível, era São José. Um instrumento afiado, bem preparado. Essa é a segunda característica. Mas vamos para a terceira, que nos ajuda também. Um bom instrumento disponível é aquele instrumento, então, que é adaptável, de fácil união, combinação com outros instrumentos. Repara, um bom instrumento é esse mesmo, né? Porque você pode, então, fazer um famoso upgrade no instrumento. Você arruma ele lá, ele fica funcionando. Uma nova habilidade, um instrumento que permite, então, ser útil de um modo inesperado. Às vezes, nesses equipamentos eletrônicos, alguns foi possível, e a empresa ganhou muito dinheiro, quando foi possível fazer um upgrade só do software, ou seja, em que se mantinha a mesma máquina, a pessoa não tinha comprado a mesma máquina, mas mudou, né? O nosso celular agora é famoso, mas isso começou há anos atrás, e que era assim, né? Você tem o mesmo instrumento, você comprou, mas é só porque mudou o sistema operacional, já melhorou, tem mais funcionalidades, né? É adaptável, de fácil união, combinação, né? E então a despesa é mínima para poder então ter esse software novo. Nós também, diante de Deus, que eu seja adaptável às circunstâncias, para poder ajudar as pessoas, que eu não fique engessado no modo de me comportar, mas se Deus me pede um outro dinamismo, que seja próprio, disponível para poder então ir para aquela nova circunstância. São José, na ida para o Egito, foi exatamente isso.
se adaptou perfeitamente. O anjo, então, no relato que nós lemos, diz para ele: fique lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite, ou seja, naquela mesma hora, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: eu chamei do Egito meu filho. Ou seja, em um momento voltou Jesus com a Sagrada Família para a Terra Santa. Chamei do Egito, voltou. Continua a Escritura. Vendo então na volta que quando acontece de fato o momento que Herodes morre e volta, conta a Escritura: com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Repito, não sabemos quanto tempo demorou isso, mas São José ficou na espera até o momento em que o anjo lhe avisou. Porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José então levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra, foi para a terra de Israel. Imagina, já estava tudo adaptado lá, já talvez até satisfeito por ter conseguido uma certa clientela, talvez até disposto a ficar um pouco mais lá, e o anjo falando: agora dá para voltar. Mas agora que eu já estou aqui, então, né, ganhando em dólar, né, sei lá, ganhando lá a moeda dos egípcios lá, né, e agora eu tenho que voltar para lá. Então, e ele foi: não, deixo aqui tudo, volto para lá. E voltou e usou da inteligência, esse instrumento adaptável que sabe das circunstâncias. E aí o que ele usou da inteligência? Olha, o Herodes queria matar Jesus, eu vou voltar, mas vou para um lugar distante de Herodes. Ou seja, Herodes morreu, mas o filho dele ainda continuava reinando numa região da Terra Santa. Então não vou para essa região, porque vai que ele contou alguma coisa para o filho e o filho está ainda querendo perseguir Jesus, eu vou para outro lugar. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, não ousou ir para lá. E, de fato, para onde foi? Foi para Galileia, foi ao norte de Israel, lugar, então, mais distante, onde, então, estava mais seguro. Mas isso não foi algo que Deus deixou explicitamente para ele. Conta a Escritura, vamos terminar aqui, que, avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: será chamado Nazareno. Então decide ir para lá, para o norte. Aí sim, avisado em sonhos, retirou-se para a Galileia, o lugar então no norte que é onde ficou, e lá cresceu Jesus. Um instrumento foi São José adaptável às circunstâncias e de fácil maleabilidade. Isso também é outra característica da disponibilidade. Eu sou essa pessoa adaptável? Vamos pensar, entramos nas festas de Natal, um pouco diminui a nossa ocupação, alguns de recesso da faculdade, outros de férias escolares, o trabalho às vezes até tem algum dia ou outro de recesso. O instrumento adaptável é aquele que santifica também o descanso, santifica a viagem, se viajamos o dia que vamos, que eu não deixe de ir à missa. É bom que a gente lembre, né, esse tempo de Natal e Ano Novo, além dos domingos de ir à missa, eu devo ir também no próprio dia do Natal e no Ano Novo também. Valendo também, se por acaso naqueles dias eu não consiga ir à missa, posso ir na véspera. Então eu posso ir no dia 24 à noite, já vale o dia 25. Em concreto, neste ano, que o Natal cai na quarta-feira, posso ir então na terça à noite, que já vale para o dia seguinte. Mesma coisa no dia 31 à noite, que já vale para o dia 1º. Basta me organizar e tal. Além dos domingos, tenho esses 2 dias ainda de preceito. Mesmo na viagem, em alguma situação, eu quero me adaptar às circunstâncias e eu vou mesmo à missa, porque quero dar esse culto a Deus e Deus me pede esse pequeno tempo para estar com Ele.
Um instrumento então adaptável, de fácil união, combinação com os outros. Assim quero ser também como São José. Na viagem em outro lugar diferente, que eu estiver numa reunião familiar, que eu não caia numa reclamação. Às vezes, viagem sempre tem os contratempos, sei lá, um atraso, uma comida que não saiu como esperávamos, uma dificuldade. Um instrumento adaptável, de fácil união, de combinação, é aquele que não reclama da situação, procura então tornar agradável a convivência com os outros. Podemos inspirar-nos de São José, que foi esse instrumento que Deus cuidou, amava lá Jesus e Maria e foi na companhia deles para o Egito e voltou. E quem tinha de maior graça tem a companhia deles. Onde quer que eu vá, se eu tenho uma missa, se eu posso assistir a missa com devoção, eu já tenho Deus comigo. E isso já vai ser de grande alegria. Que eu seja esse instrumento então adaptável, de fácil união, em qualquer lugar que eu estiver, nesse recesso de Natal, Ano Novo, com a família, em casa, ou numa viagem, que eu esteja tornando a vida amável e agradável para as outras pessoas. Aí está, é isso que pensava que nós podíamos considerar e aprender da vida do Santo Patriarca. Entre vários exemplos, pensava esse, na sua disponibilidade. Revisemos então os três, só para gravar no nosso coração, assim como foi São José, que nós queiramos também. Disponível é aquele instrumento que está próximo, acessível. Lembrávamos de São José, tão próximo de Jesus, querendo estar próximo de Deus, que eu também esteja. Um instrumento disponível é aquele que está afiado, bem preparado. Precisa não só estar próximo, mas funciona. E São José funcionou. Protegeu a Sagrada Família. Protegeu Maria e Jesus, levando para o Egito. E depois esse instrumento adaptável, de fácil união, combinação. No Egito? No Egito. Voltar para a Terra Santa? Voltar para a Terra Santa. E ainda usando a inteligência, indo para o norte, e Deus confirma que é em Nazaré, e lá fica, e lá que cresce Jesus, cumprindo todas as promessas antes faladas do próprio Jesus, do Messias, que falava no Antigo Testamento. Que bom, né? Se nós, de fato, temos essa disposição de viver desse modo como foi São José, e vai nos dar uma grande alegria, a alegria de quem está para servir, fazer a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade. Eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. É assim que aparece até na liturgia. Assim seja também na nossa vida, um instrumento próximo, afiado e adaptável. Terminamos a nossa oração com esse desejo de imitar São José. São José pôde fazer isso porque também estava do lado de Maria e tinha também um incentivo dela. Basta pensar que quando São José acorda Maria, é para ir para o Egito, e Maria, sem duvidar, vai para o Egito. Vamos pedir a ajuda de Maria e junto com São José, para que sejamos, de fato, esse instrumento disponível para fazer aquilo que Deus quiser na nossa vida.